Olá pessoal, sou José de Pada do canal do Pada. Nós estamos aqui no centro de São Paulo, certo? Nós fomos convidados pelo Frei Davi para participar, cobrir uma reunião que ele vai ter para os Pro Líderes, certo? Então eu convido vocês a dar seu like e se inscrever. E a entrada, né, que vocês podem realmente perceber a Educafro, né? Então, que nós estamos no canal do Pablo, sempre teve essa parceria. A Jovens Top, que eles escolhem no Brasil inteiro. Se inscrevem uns 20 mil jovens, eles escolhem 100. E durante o ano inteiro, no fim de semana, esses 100 jovens têm curso intenso para ser uma potência. E não sei porquê, no primeiro curso dele, ele me convidou para ser um dos palestrantes. São talvez uns 10 palestrantes cada fim de semana. E eu fui um deles. E aí, segundo a determinação do curso, só vem no ano seguinte quem o aluno der nota acima de X. E aí, como segundo ele, a equipe dele, os alunos deram uma nota muito alta, então eles, mesmo assim, o primeiro curso eu peguei pesado. Não sei o quanto a classe burguesa tem responsabilidade pela nossa miséria. Eu falei, olha isso aqui. Aqui, olha, eu estou falando para brancos. Se vocês fossem uma entidade que estivesse em sintonia com o Brasil, vocês fariam questão de ter aqui indígenas, mulheres negras, mulheres trans, negros, na mesma porcentagem que é no Brasil. Então, cadê? A partir dali, ele começou a trazer negros. E já está parece no 12º curso. E para minha surpresa, é a 12ª vez que eu leio pelos alunos da turma anterior para voltar para o curso seguinte. Mas me deu a intuição de convidar os negros para almoçar junto, em um barzinho só nós, negros, sem os brancos do Pro Líder. E lá a gente fazia algumas tramas de como aumentar no negro no ano seguinte. E neste ano, quando eu fui lá, eu fiz a mesma coisa. Eu convidei todos os negros para. Nada bem, todo mundo. Toda a negrada foi comigo, homens e mulheres. Eu trabalhei nessa linha. E quando eu conheci a Educafro, me entusiasmei demais. E trabalhei vários anos como coordenadora, né, de um núcleo. E foi um núcleo muito produtivo, né? Nossa, Ele foi. Saímos até no New York Times. foi mesmo. Essa Era repórter da Globo, era aí, todo mundo ia lá nos Estados Unidos. Ele chegou lá antes de começar a aula, porque a aula era toda noite. Ele chegou lá às 7 horas da noite, foi até às 11 da noite. Assistiu a aula inteirinha, fez várias entrevistas, então interrompe a aula, mas tudo bem, né? Então eu falei para o Frei, terminou a aula toda, vai sair meia linha. Ele falou, nem que sair 2 palavras já vale, porque custa caro. Para nós foi grátis, né? Para nós foi grátis. Aí ele me falou, o repórter falou, olha, posso amanhã mandar o fotógrafo? Eu falei, mano. Aí foram 2 fotógrafos, ficaram desde o começo até o fim, fotografou tudo. Aí passaram não sei quanto tempo, saiu a reportagem, foi uma página inteira. Você consegue ter alguma coisa guardada? Eu tenho. Aí pode ser que foi nesse dia? Pode. Dessa live. Pessoal, para mim, o governo da entidade acompanhou a luta, abraçou uma luta muito intensa durante esse ano, que foi contra a PEC 9 de 2023, que versava sobre as cotas, na verdade versava sobre os partidos queriam fazer uma anistia por não ter aplicado as cotas no fundo eleitoral para pessoas pretas e para as mulheres. E foi uma luta que eu não entendia bem como que a gente conseguiria enfrentar, porque partidos de esquerda, de centro e de direita se uniram para fazer essa anistia, porque nenhum deles cumpriu respeitar o nosso povo, respeitar as mulheres e respeitar o povo negro. E ao longo desses últimos 45 dias, talvez 30, eu acho que a maior vitória que a gente conseguiu, sem dúvida, foi matar a PEC 9. Porque o povo quer, o deputado senadores, veja pessoal, todos os partidos apoiaram a PEC 9, menos 3.
chave para poder a gente fechar e dar checkmate do governo. Então, olha só, a gente conseguiu fazer o Lira, que é o demônio mais perfeito do mundo, fazer o Lira querer nos matar. E a gente conseguiu que o Lira entendesse que a pergunta foi enterrada. E ele entendeu, e aí sabe o que ele aprontou? Uma parte ele botou, que é criar essa reforma eleitoral para roubar de nós, dos negros e das mulheres, os nossos direitos. Só que ele fez outra, agora, dias atrás, outra violência assim, estupidamente grande. Porque ele descobriu, ele toda a liderança de todos os partidos, até do PT, pediram uma reunião com o Tribunal Superior Eleitoral. Para dizer, vocês vão apoiar a nossa PEC 9. E lá o Tribunal Superior Eleitoral falou, não, a gente não vai, a demanda vai chegar, vamos avaliar. Não, quero que vocês eles quiseram botar a faca no pescoço do Alexandre de Moraes, para ele dizer que vai, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele iria apoiar a PEC 9. E a Alexandre, então, deixou claro para eles, do jeitinho dele diplomático, que ele não ia apoiar, que ele não ia passar, que ele não ia apoiar. Então o Lira, esse monstro do Lira, o que ele fez? Fez um projeto arrancando dinheiro do Tribunal Superior Eleitoral. Gente, olha a capacidade de fazer o mal. O Lira fez um projeto tirando uma fortuna do tribunal para ser repartido com os deputados. Bom dia, meu nome é Gilmar. Eu trabalho em uma empresa de tecnologia voltada para o mercado financeiro. Conheci o Frei através do programa ProLíder. Nos últimos 30 dias o que eu vi foi uma conferência que aconteceu em Pinheiros, mais ou menos, apenas com executivos pretos. Eu já vinha conversando com o Frei, converso com o Frei desde o ano passado, de por que existe um grupo de pessoas pretas que ascendem financeiramente, socialmente e eventualmente não retornam para dar algum tipo de retorno a iniciativas, por exemplo, como a Educava. Isso é um movimento que eu fico me questionando, por que isso acontece. E aí, enfim, eu estava nesse evento e, enfim, achei muito interessante, porque é o primeiro evento de pessoas pretas executivas, feitas por outras pessoas pretas executivas. E aí eu estou ali me articulando exatamente para tentar desenvolver algum tipo de instrumento institucional para que a gente consiga viabilizar que essas pessoas que acabam ascendendo, elas consigam retornar para dar algum tipo de retorno para instituições como a Educava, que foram importantes em tantas vitórias aí para a gente nos últimos anos, como essa aí que vocês estão comentando. Então, essa para mim é uma vitória parcial, mas que eu pude ver ali acontecendo e estou ali me articulando para tentar fazer com que esse pessoal tenha ali, crie uma outra consciência para conseguir retornar ali alguns frutos ali para educar. Vale a pena também que eles trabalhar a questão da identidade racial. O processo que nós sofremos escravidão aqui no Brasil foi tão violento quanto os Estados Unidos. Lá eles têm um processo de formação racial muito diferente do nosso. E aí aqui a gente tem um processo de embranquecimento da população, embranquecimento das mentes. E aí eu vivo, uma coisa que me dói muito é que na minha casa, venho de uma família de um relacionamento interracial, mas meu pai não é uma pessoa racializada. Nós juntos, quando saímos, já sofremos violências. Meu pai é taxista, a gente estava indo numa concessionária e a gente foi super mal atendido. O cara não queria mostrar, ou numa determinada concessionária, a gente foi em outra, o cara não queria mostrar o carro top que a gente queria ver. Que isso, baixaria. Entendeu? Eu saía com a minha mãe, que é uma mulher branca, loira, e ela perguntava como foi o processo de adoção. Então, assim, a nossa identidade racial, ela fica perdida nesse limbo. Fala assim, sou negro, eu não tenho dúvida, mas minha irmã, ela tem uma passabilidade um pouco maior. Eu brinco que ela é a minha afrobege, mas ela tem uma passabilidade melhor. Dependendo do contexto onde ela está inserida, não vou dizer, não, essa menina é branca. Mas no contexto onde ela está inserida dentro da universidade, que é uma universidade grande, em sua maioria são pessoas brancas, ela não passa como uma mulher branca. Ela sofre as violências que uma mulher negra passa. E ela fica perdida, E aí eu tô aqui tomando o código de fala dela, ela fala muito melhor do que eu. Agora, eu comecei a minha vida acadêmica agora, iniciei na faculdade esse ano. E
de moda. Eu comecei com uma visão meio esquisita, porque quando cheguei lá dava pra contar nos dedos os alunos negros que estavam lá. E era eu e, na real, mais uma amiga minha, que a gente ficava nessa militância sempre, mas era muito escondido, não tinha nada que ajudasse a gente. E era muito estranho as reações das pessoas, porque a gente sempre foi de falar muito, de debater muitas coisas, então o pessoal ficava meio assim quando a gente ia comentar sobre qualquer coisa, nossa opinião. E saí de lá, né, fiz só um semestre, vim pra Santa Marcelina, que é aqui na Barra Funda, e tem muitos alunos negros lá, mas por conta do ProUni. E é interessante, enquanto é a maioria, mas ainda assim acaba sendo uma coisa muito fechada. Ninguém tem voz lá, é muito esquisito. E assim, é uma faculdade católica. Eu queria falar isso, né? Mas é uma faculdade católica. E eu sinto que isso tem um pouquinho a ver com o tampado, a maioria ser tampada. Mas Primeira expressão? Ele só tinha força nas pernas para correr. E hoje a nossa medalhista que tem aí é uma negra. Então eu falo, quanto que está melhorando? Eu não fui longe, mas a liberdade seria homenagem aos negros, aos japoneses que não tem nada a ver, e naquela época não tem negro. O Bixigo, que era um bairro que era de por essência negro, hoje é um bairro italiano. Exato. Aqui fala vários japoneses, gente, aqui é muito novo. Então, mas a gente que tem que fazer essa diferença. Da causa negra, ela precisa ser articulada de outra forma. Então, independente do partido, eles temem a massa organizada. Então, o povo negro precisa se articular entre si para pressionar todos os partidos, inclusive os de extrema-direita, porque eles vão entrar na contradição daquilo que eles pregam. Porque se existe uma população de 56% de afro-brasileiros, é necessário que essa mais da metade da população brasileira tenha vez e voz em todas as áreas, né? E é isso que eu acredito que seja relevante nesse momento. Bom, pessoal, bom dia, meu nome é Gilmar, né? Como já falei, sou da turma do ProLíder do ano passado. Organizei a vinda do ProLíder da turma do ano passado para cá, para a vinda do Educar, que o Frei falou que foi a primeira vez. E aí, enfim, provoquei o Danilo aí para fazer também esse encontro esse ano, e a ideia é sempre, todo ano, ter gente do ProLíder ali, já que todo ano o ProLíder convida o Freina para falar, então todo ano eu espero que tenha algum bolsista preto lá que convide todo mundo do ProLíder, que seja, enfim, conectado à causa, né, as pessoas pretas, a virem aqui também escutar um pouco a palavra da Educafro. Falei tudo isso só para ter tempo, né, para pensar um pouco. Mas, pensando aqui, eu acho que o que mais me preocupa, eu acho que às vezes a gente, enquanto população preta, não ter uma visão de longo prazo. Então isso é o que mais eu vejo na minha empresa, né, o que mais me preocupa. Então eu estou sempre pensando na minha empresa, sempre a longo prazo. Então eu estou ali pensando, acho que essa é uma grande diferença, né? Uma vez eu me tenho essa vocação, mas eu acho que isso daí também tem que partir de todos nós um pouco, né? Então quando eu falei aqui, né, da necessidade de ter uma classe média que está se formando negra, que tem que pensar, né, no retorno que ela vai dar para a gente conseguir ter uma perpetuidade, né, das nossas organizações pretas. Então isso é o que mais me preocupa hoje, né? Esse pensamento de longo prazo, de perpetuidade, de fazer um movimento de retorno, né? Que o movimento de retorno é um movimento de sucessão. Se a gente não tem sucessão, né? Enfim, o Frei já está velho aqui, então a gente tem que se pensar. Levou o coração profundamente agora, cara. Você é imortal, você é minha mãe. Enquanto nós não conseguir essa grade-chave, não muda não, porque o negro em geral só vota do branco. E quem vai mudar a realidade é a política. Próximo então.
Até porque essa questão de família, ela é muito séria, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, e não querendo individualizar os casos, mas quando a gente pensa lá num homem negro, por exemplo, que casa com uma mulher branca, sendo um homem negro que ascendeu, a gente também está falando desse escoamento, desse dinheiro que vai, por exemplo, para famílias brancas, desse embranquecimento de uma linhagem da família, enfim, muitas coisas. Mas isso dá muito pano pra manga, mas enfim, me apresentando, eu sou a Mahayan, tenho 23 anos de idade, também sou aqui da turma do ProLíder desse ano, né, em vias de formação. Eu sou ativista desde os meus 12 anos de idade, então ativista socioambiental, comecei um pouquinho cedo, a partir desses voluntariados, né, então eu já trabalhei com muitos públicos diferentes, eu acredito que isso me dá uma visão um pouco mais aprofundada de algumas intersecções e minorias sociais, porque uma pessoa negra nunca é só uma pessoa negra, né? Pode ser um homem negro, uma mulher negra, uma pessoa negra com deficiência, uma pessoa negra migrante. Eu tive a oportunidade de trabalhar com esses grupos ali, né? Nessa transição de criança para adolescente, que moldou muito a minha visão de mundo. Hoje eu sou formada em Relações Internacionais e sou especialista em Direitos Humanos. Cursei a minha faculdade de Relações Internacionais particular e tive 4 bolsas para poder fazer. Uma faculdade de R$5.000, que é a Belas Artes aqui em São Paulo. Parabéns. Mas tinha que ter 4 bolsas, então vocês imaginam que eu olhava para o lado, eu era a única pessoa negra quiçá do corredor inteiro, não era nem só da minha sala, da minha turma. Vocês devem entender como é que é essa realidade nos inúmeros trabalhos, enfim, estudos, e é uma realidade muito comum. E já para a Unifesp, que foi quando eu cursei a minha pós, eu fui cotista, então foi uma experiência muito surreal, assim, estar na Universidade Federal foi uma experiência muito mais gentil, e ela tinha o que é muito prático, né, diferentemente daquela pós-graduação, aquele modelo tradicional, que você senta numa cadeira e fica escrevendo. E atuação de trabalho, eu sou embaixadora da juventude da ONU, então parte do meu trabalho é fazer essa representação internacional nesses espaços de tomada de decisão. Então, Fórum Econômico Mundial via Global Shapers um pouco, mas pensando na ECOSOC, na COP, que é a Conferência das Partes nas Nações Unidas, Fórum Mundial da Alimentação e outros espaços que circundam esse sistema internacional, sendo Nações Unidas ou não. E pensando novamente, né, nesse quesito de se ver, eu sempre questiono muito sobre essa questão da representação, né? Porque essa representação, essa representatividade, muitas das vezes ela não é progressista quando tá. Então eu já estive em contato com pessoas pretas progressistas, não só brasileiras, mas do Brasil inteiro, que não estavam com um discurso a favor de nós, a favor da gente, e que não colocavam raça nesses espaços, mas pelo menos estavam nesses espaços. E também já vi ninguém. Olhei para o lado e só me vi enquanto jovem, mulher negra, em lugares que muitas vezes eram hostis. Então eu digo também que é sempre preciso ter muito jogo de cintura para estar nesses lugares e fazer a sua voz valer, porque internacionalmente a gente, enquanto pessoas negras, quando a gente ocupa algum lugar, a gente, antes do nosso discurso, seja falando sobre pobreza, alimentação ou até outros temas, então sei lá, a gente pode estar falando sobre economia, por exemplo. Primeiro a gente vai ter que colocar raça, contextualizar o Brasil, vai ter que colocar dados e falar sobre um contexto de Brasil que faz primeiramente que você seja o único naquele espaço, que faz com que raça seja importante na sua narrativa, então nunca vai dar para desassociar em todas essas coisas. Hoje uma das minhas principais pautas é clima, eu falo sobre mudanças climáticas, sobre racismo ambiental, e eu cofundei uma ONG que tem atuação muito forte aqui na Brasilândia, em São Paulo, que se chama Perifa Sustentável. Mas a gente trabalha a crise climática a partir desse viés do racismo ambiental, empoderando os jovens, as comunidades negras e periféricas nesse entorno. Porque quando a gente ouvia sobre crise climática, meio ambiente ou qualquer uma dessas coisas, no começo, principalmente pensando nessa visão do Brasil, o que a gente pensava em primeiro lugar era naquele branco abraçador de árvore que vivia numa chácara. A gente pensava na Greta e não em todas as nossas jovens quilombolas, indígenas e pretas periféricas que estão lutando há muito tempo. São ativistas muito mais de base, muito mais de chão. Então a gente busca trazer essa perspectiva, trabalhando muito educação ambiental com a juventude. Agora a gente está fazendo uma formação que nesse ciclo, só nesse ciclo, forma mais de 200 alunos e 50 professores
Então, o que a gente quer é reverberar essa discussão sobre meio ambiente, mas também outras discussões, trazendo sempre essa visão empretecida, né? Porque eu acredito que o profissional negro, ele não necessariamente é um especialista em raça ou trabalha raça, mas eu acho que é uma das nossas responsabilidades enquanto pessoa negra letrada e engajada, colocar raça nas coisas. Então, seja, sei lá, raça em habitação, raça em educação, raça em arquitetura, raça em tudo que a gente conseguir imaginar e colocar, porque tem um viés racial, que é a pauta racial no Brasil. Mesmo num governo aparentemente de esquerda, centro-esquerda, que é de concessão, apesar de ser progressista, né? Foi olhar os desdobramentos e também está muito dentro dessa nossa campanha por uma preta ministra no STF e ver... O preto. E aí, usando uma coisa que o Freire ensinou, o negro preto e o negro pardo. Né? Então, e aí com a internet. Então, qual é a proposta de valor? A gente quer fazer uma emancipação, como eu posso dizer, da pobreza em tempo recorde. O que as pesquisas mostram hoje é que demora, algumas falam 5 gerações, outras falam 9 gerações, para uma pessoa sair de pobre para uma classe média. O que eu quero fazer é, no máximo, em 6 meses... Eu nem quero. No máximo, em 6 meses, o pobre entrar para o começo de classe média. Então esse é o projeto, esse é o objetivo. Mas por enquanto é só isso que eu posso falar. Padrão, né? Todo mundo está começando e atualmente advogo já como um profissional já consolidado, né, na área, né? E tudo que eu ouvia a turma conversando aqui, eu já vivia aqui na Educafro, nas palestras, né? Várias palestras da ONU, né? Daquela menina aí, o seu caso é o quê? Fórum Econômico e outras coisas da verdade, porque durante essa trajetória a gente foi sendo convidado para as palestras e eu fui indo, né? Fui aprendendo, fui vendo diversos tipos de modo de das pessoas se interagirem, né? Né? Uma outra frente, né? Uma outra situação. E aí, né? Acompanhei todos os assuntos desse debate aqui, né? Pérola Chaves, eu tenho 29 anos, sou de Niterói, sou do Rio e formada em produção cultural, que é um curso que poucos conhecem, formada pela UF, e atualmente eu trabalho na L'Oréal Brasil como propagandista, né, na área mais comercial. Mas quando eu falo de trajetória, nossa, eu já passei por muitas, né? Eu acho que, principalmente por vir de família mais humilde, sempre foi uma luta. Eu acho que, primeiro, começar a pensar em mudança de vida, né? Porque até para você estudar, continuar numa faculdade, mesmo que pública, existem sacrifícios a mais que são feitos, né, para que a gente se supere. Então, eu sempre vendi doce ou alguma coisa para ajudar a manter esses meus estudos. Eu fui feirante por 3 anos, porque era um trabalho que eu conseguia associar, né? Eu sou de Caxias do Maranhão, sou advogada de formação, atuo no direito administrativo, editais, no carro eu trabalho como gerente de projetos, estudando edital, preparando projetos, negociando com empresas. Comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos, já fui faxineira, já fui doméstica, já fui vendedora, tudo um pouquinho para ajudar em casa. E hoje eu estou aqui ao lado do
pessoa tão ruim nesse fato. Ups. Em todo caso, o MPF, o autor dessa intimação ao Banco do Brasil, eles fizeram essa intimação a partir de pesquisa de 15 investigadores científicos de área. Então, eles estão de parece que umas 10 universidades brasileiras e internacionais. Então, eles estão super bem fundamentados, que é o MPF. Mas, no entanto, o procurador da República, chefe dessa demanda, me telefonou apavorado. Falei, Davi, eu não estou entendendo. Estão fazendo uma coisa mais importante na vida de vocês negros e nenhuma entidade sequer fez sequer uma linha apoiando a nossa luta. Então, gente, há um problema estranho em nós, que a gente não está captando que a gente precisa se apoiar mutuamente. Então, fizemos uma carta para o MPF. Não sei se você viu a carta do grupo. Não, né? Então me cobre também mandar para o grupo de vocês, me cobre botar no grupo da casa também a carta que a ECAF fez em função desse puxão de orelha do Procurador da República. Aí fez a carta, mandou para todo o Banco do Brasil, ou melhor, falta mandar porque ele não me deu ainda os contatos. Ele ficou com essa opção. Banco do Brasil. Mandei para todo o pessoal do PT, todo o pessoal do governo, mandei para todo o pessoal do MPF. Está gerando maior rebu. A carta do CAP é carta muito provocadora. Então a gente ficou com a missão de pegar para mim os contatos do Banco do Brasil e no meu corre-corre não vou ter que cobrar dele. Só falta então mandar para quem de direito, que é o Banco do Brasil. Gente, se isso aqui for adiante, nós negros vamos fazer uma lavada do outro mundo de legal. Vamos fazer uma lavada incrível. Então pode olhar, pode fotografar, joga na sua rede por aí. Não. Pelos 350 anos de escravidão que nós não passamos. Sensacional. Ousado. E aí, a equipe do lugar que trabalhou nesse processo trabalhou de tal maneira que nossos laços brancos. Felizmente nós estamos nessa situação ainda. E aí, pediu audiência por todo o processo contra a União. Quem é que responde? A AGU. Pediu audiência com o Messias, que é o AGU no Brasil. Ele me concedeu audiência. O Messias, você tem consciência de que nós estamos muito quebrados por causa da escravidão? Lógico, filho. Você tem consciência? Lógico. Nessa reunião. Sem pressão. Todos negros. Sem pressão. Sem pressão. É como irmão branco nosso, que você vai pegar o seu assessor que vai dar o despacho desse processo e vai despachar a nosso favor. Lógico, Frei. Ô, Frei, o senhor pedindo isso, você está me chamando de quê? Irmão, desculpe, você está numa estrutura. Você tem que obedecer lá do alto. Você não é o último. Entre você e Lula tem 500. Você senta com Lula, você come com Lula, você toma café com Lula. Mas as decisões que Lula toma, que vocês tomam, passam por um monte de outra gente que não pensa na nossa dor. E você diz que pensa, que pô, por isso eu estou aqui te perguntando com esses 30 advogados aqui. Aí todo mundo entrou falando comigo. Por favor, gente, acredite em mim. Eu estou do lado de vocês. E ponto final, acredite em mim. Um mês depois, eu recebo o telefonema do advogado nosso. Frei Davi, você me tranquilizou. Eu não ampliei a luta porque você prometeu que o AGU ia dar despacho a nosso favor. Olha aí, mandei para seu zap agora. Já deu aqui, obrigado, vou dar contigo. Fui lá abrir despacho contra nós. Pra quê? Peguei o telefone. Messias, como é que tá você? Não tem, falei, Messias, você esqueceu de uma coisa que é a frente. Messias foi junto. Você esqueceu que eu tenho quatro estentes do coração. E você acaba de fazer chegar, eu estou aqui na porta do hospital agora, para ser atendido pelo médico, você acaba de fazer isso. Eu falei, você? Como? Eu falei, eu estou aqui para você está em São Paulo. Mas você assinou o despacho
contra nós negros no processo da escravidão. Foi! Eu perturbei a vida desse cara. A jogo nossos irmãos negros, né? Nosso povo negro. Perturbei o cara noite e dia, mas do meu jeitinho, né? E ó, pôr do sol. Oh, cara, eu vi sua frase, que frase mais bem elaborada, você é um de Deus mesmo. E cara, você estudou, né? Pum, depois vem. E aquele lança da semana, fica bom. Bem suave, né? Nunca perdi. Eu tenho a outra estratégia que a gente criou ao longo desses 50 anos que ajuda no processo aí. E aí, gente, há 5 dias atrás, me telefone a assessora dele. Frei Davi, aqui é a assessora do Messias, do ministro da AGU. Ele quer que o senhor converse, que o senhor aceite conversar daqui a meia hora. O fulano de tal fez um despacho contra a Educado. O senhor aceita? Lógico. Mas meu irmão, olha, eu queria falar que tá tudo bem, mas quando você me tirou o final, tá tudo mal. Eu nem sei o que é. Você sabe como você sabe? É que eu dei um despacho contra. Mas você sabe disso? É porque eu fiz. Então, vamos direto no assunto. Você está arrependido e vai mudar o despacho? Frei, já mudei o despacho. Já tirei e botei um a favor. Aplausos, pessoal. Não imaginar que eu sou advogado, né? Você é advogada. Como é possível isso? A Ju vai dar um despacho contra, e você vai lá e faz uma pressão e consegue ficar por um despacho. Só que eu fiquei refletindo com a existência do mecanismo que chama uma lei federal que convidou a gente tentando evitar o desligado e nós não conseguimos fazer isso sozinho. Eu acredito que chegou o momento da gente começar a propor e construir uma prova. Vamos começar respondendo ao almoço, tá? Tudo bem, pode ser. Mas eu quero realmente agir, é possível. Uma prova. Luiz Gama, um grande homem, um advogado intelectual que atuou no período da escravatura. E muito importante a reflexão a respeito da militância dele no mundo jurídico e também por se tratar, se não me falha a memória, um dos primeiros advogados negros e hoje é uma honra ter a sala dele assim, para reflexão além da Faculdade de São Francisco, Faculdade de Direito da UFSC. Gama, ele é um baiano, nascido em Salvador, ele filho de uma mulher negra que era uma líder dos movimentos ali contra a escravidão, era uma mulher livre, né, que se casou com um português que era dado à jogatina, que se endividou e vendeu o próprio filho como escravizado. Ele veio para o Rio de Janeiro, não quiseram comprá-lo lá no Rio, veio para São Paulo, onde ele foi comprado por um fazendeiro de Itu, onde lá ele fez amizade com o sobrinho desse fazendeiro, e ele sempre demonstrando que ele era um homem livre, que ele tinha nascido livre. Ele conseguiu provar, junto ao auxílio desse sobrinho, desse fazendeiro, que ele era um homem livre. Ele mostrou àquele homem que tinha escravizado que ele era um homem livre, só que esse homem não aceitou. Ele fugiu, foi um militar, se alistou no exército, ficou como militar. Quando saiu do exército, ele foi servir como amanuense, na verdade, né? Como se fosse um escrivão de polícia aqui em São Paulo. Ele também trabalhou como bibliotecário e ele, com isso ele se tornou autodidata em direito, se tornou também um jornalista, ele se tornou um escritor, né, um poeta, né, tem Os Bodes, que é um poema dele que para mim marca muito, né, e ele foi um advogado negro durante a escravidão no Brasil que pregava a tese que o escravizado é o último do